Um gado supremo persegue uma garota, implorando por sua atenção. Porém, ela continua seu caminho e o chama de irritante. Mas o cara não para, até que eles passam por um campo de futebol e uma bola é chutada na direção dele e tudo passa a ficar em câmera lenta. Nesse momento, o gado perseguidor ganha nome, Wataru Sajo, e a garota perseguida, Aika Natsukawa. E quando a bola chega perto dele, um choque estranho ocorre e muda toda a atmosfera do ambiente. E Aika pergunta se está tudo bem com ele. E ele responde que sim, e logo ela dá uma lição de moral no cara, dizendo que se ele não fosse um perseguidor estranho, isso não teria acontecido. E no fim, ele toma a estranha decisão de ser normal e parar de correr atrás dela toda hora. Bem, eles vão para a sala de aula e uma colega de classe diz ao Wataru que ficou sabendo que ele foi punido divinamente essa manhã por conta de suas perseguições. E ela diz que se ele continuar assim, a Aika só vai continuar odiando ainda mais. E ele demonstra indiferença com isso. Ela então estranha e pergunta se o cara está com febre. Em seguida, a professora chega na aula e também estranha a mudança repentina de Wataru. O cara está muito de boa e sentado na sua própria cadeira. Geralmente, ele estaria enchendo o saco de Aika. E no intervalo, o Wataru passa por Aika e ela diz para ele ficar longe, porém, o cara só estava indo para o banheiro. Pensa numa garota convencida. Meu Deus. Bem, chegando lá, ele é puxado por seus amigos. Eles perguntam o que é de errado entre ele e Aika. Afinal, o maluco vivia babando por ela. Mas ele apenas diz que não está mais tão na dela. Porém, ainda gosta dela o suficiente para querer apoiá-la no que ela quiser fazer. E bem, voltando à sala de aula, o Wataru se levanta e Aika pergunta para onde ele estaria indo. E o ex-gado apenas responde que vai para o refeitório. E seu amigo estranha tal atitude, até porque o Wataru sempre iria estar implorando a Aika para estar junto com ele. E vendo essa mudança, eles começam a acreditar que o Wataru teria se cansado de ser rejeitado. E no intervalo, uma garota da sala vizinha aparece e senta do lado dele. Ele pergunta quem ela seria e a garota se apresenta como Rena Aizawa, mas ele não parece estar tão afim de diálogo. E diz que a presença dela ali está o incomodando. Aizawa mete o pé e no dia seguinte, um de seus amigos fica sabendo disso e o chama de idiota e diz que ele tem uma visitinha. No caso, era a própria Aizawa e ela aparece com aquela vibe para cima, igual a de ontem. Porém, o Wataru não parece achar isso tão natural. E estranha o fato de uma garota bonita estar dando bola para ele. E o agarra-agarra de seu amigo volta. Então Aika aparece na sala. O Wataru tenta falar com ela, mas a garota responde de forma seca, como se estivesse com raiva. Ele então deixa suas coisas e vai embora. E a Aizawa comenta que talvez sua presença ali tenha dado uma impressão errada para ela. E na aula de educação física, o Wataru se distrai com Aika e acaba comprometendo o time dele todo. E após a aula, Kei vai até ele e o chama de mulherengo, pois o cara ficava toda hora olhando para elas na educação física. Então ela começa a falar mais sobre a Aizawa e conta sobre ela ser muito grudada com seu ex-namorado do segundo ano. E alguns Zé Povinhos, que ela conhece, disseram que os dois tinham começado a namorar desde o primeiro ano do ensino médio. E o Wataru diz que ela daria uma boa espiã, vulgo cuidadora de vida alheia. Bem, Kei diz que o ex-namorado de Aizawa estuda na turma B, então o doido vai lá na sala ver o cara, e eles estão falando de mulheres, até que um dos caras pergunta para o ex dela qual mulher ele está de olho, e Arimura responde que é a Aika, e voltando para a sala, Kei percebe o Wataru estranho, e vai até ele e pergunta se ele está pensando na Aizawa. O Wataru diz que sim, e fala que também quer perguntar algo para as duas, porém a Aizawa chega bem na hora, e aparentemente querendo conversar com ele, porém não precisaria ser em particular, então ela se junta a eles e Kei pergunta para ela o motivo dela ter separado do seu ex. E a garota se espanta com a situação toda, pois ela nem sabia que Kei tinha conhecimento do seu término. E mesmo que ela saiba, a Aizawa se espanta com essa pergunta ser tão repentina. Porém, Kei diz que não teria problema em contar, afinal, ela está na conquista do Wataru agora. Bem, a Aizawa conta que a sua personalidade não agradava tanto a Arimura, mas Kei diz que ele não tinha um bom gosto. E agora as coisas vão ficar melhores, já que ela tem o Wataru. E Aika participa das ofensas ao ex da Aizawa, só que a garota se sente mal e sai dali. E o Wataru vai atrás dela para conversarem, mas a Aizawa diz que ele não precisa se desculpar. Porém, ele diz que não esperava que as outras duas seriam tão insensíveis.